Fala pessoal, tudo bem? Estamos começando aí mais um bate-papo do Estourando a Bolha. Hoje com a Elis, que vai falar um pouquinho com a gente sobre desenvolvimento de novos negócios, como construir essa área dentro do escritório. Muito obrigada por topar o nosso convite, Elis. Eu que agradeço, estou animada aí com o nosso bate-papo. Show, vamos começar com você explicando um pouquinho aí pro pessoal, né? Quem é você, qual a sua atuação, de onde você veio. Tá bom, vamos lá. Então, primeiro aí, dá um oi para a galera, né? Os ouvintes aí do Estourando a Bolha. Como eu falei anteriormente, estou bem feliz de estar aqui conversando de um assunto que eu acho que é muito importante para todos nós advogados, né? Já me começando a falar um pouquinho de mim, eu sou advogada. Esse ano eu fiz 15 anos de formada na advocacia, então debutei esse ano aí. E durante 9 anos da minha carreira, eu fui advogada na área ambiental. Trabalhei, minha formação vem muito da área empresarial, trabalhei para multinacionais, grandes empresas, né, na área ambiental. E depois eu abri uma área ambiental em um escritório de advocacia, e logo depois eu vim para a gestão desse mesmo escritório, mas de uma unidade em Brasília. E sempre na minha carreira eu estive à frente como líder, né? Eu entrava como advogada, mas até pelo meu perfil, rapidamente eu liderava, seja a área, seja a área como um todo, como eu estou falando de uma unidade, né? Que aí é algo mais amplo. E aí eu saí da área técnica mesmo, saí da questão mais operacional e comecei a pensar no negócio da advocacia, que aí muda tudo, né? Você pensar na operação, como você trabalhar ali com o cliente, pensar no direito em si, em teses, e depois você ir para o negócio. E eu acredito que eu fui assim abençoada, porque eu estive muito lado a lado do dono do escritório, do sócio fundador, e eu comecei a entender como que era a mente de quem era dono de médios e grandes escritórios, né? A forma de pensar, o modelo mental é totalmente diferente. Principalmente, apesar de ter uma veia de gestão, eu não tinha aquela forma de pensar que eu aprendi estando lado a lado desse sócio, né? Desse sócio fundador do escritório. E aí eu fui entendendo que eu tinha que pensar o seguinte: no fim do dia, como que eu vou trazer cliente para esse escritório? É o que mais importa no final do dia, né? É isso que mais importa, mas eu confesso para você que até então eu fazia isso, tá? Eu vendia quando eu era coordenadora das áreas, até porque isso fazia parte. Só que era algo muito orgânico. Na área ambiental, nos escritórios que eu trabalhava, as pessoas chegavam pedindo, então era orgânico. Eu achava que era assim, as pessoas chegavam e pediam. Quando eu fui para essa gestão, que eu vi, não, peraí, não é bem assim, não. É claro que chega, mas para você sustentar uma operação, precisava de realmente ações mais intencionais e não reativas, que é o que nós normalmente fazemos. Nós, enquanto advogados, somos muito reativos, né? Passivos, ficamos esperando o cliente chegar. É claro que isso não é algo que todo mundo é assim, né? Não é generalizado, tem profissionais que já são mais ativos, mas numa grande maioria, até pela questão da forma de pensar que nós fomos treinados da faculdade, advogado não pode vender, advogado não pode falar, né? Não pode fazer um marketing assim, né? Propaganda. Isso mesmo. Hoje já está até um pouco mais aberto essa forma de pensar. Nós já tivemos uma regulamentação na questão do marketing que aí trouxe uma certa tranquilidade, né? Mas é fato que existe, vamos dizer assim, uma névoa, né? Uma grande nuvem negra que nos turva os olhos para ver que nós de fato podemos vender, mas claro, tem uma forma de se fazer isso. Aí é o que eu falo, né? Você não pode vender serviço de advocacia como você vende um celular. Você não pode vender um serviço de advocacia como você vende, por exemplo, uma consultoria de marketing. É diferente. Então, e aí foi isso, né? Lá eu comecei a perceber que eu precisava aprender e comecei a estudar. Comecei com marketing e depois fui estudar vendas em si. Legal. Aí teve a virada de chave de vir aqui pro lado de fundar uma tua própria empresa, virar uma empreendedora também, que é a Acelera, imagino. Isso mesmo. Aí o que aconteceu? Esse ano eu queria fazer algo diferente na minha vida profissional. E eu falei, agora, o que eu vou fazer? Né? Vou advogar? São quase 7 anos sem advogar mesmo, né? E como eu botar a mão trabalhava na na área... petição, assim. Então imagina eu ter que voltar. Ainda mais área ambiental, eu ia ser uma júnior, né? Porque eu ia ter que me atualizar em tudo.
muda tudo. Uhum. Então, o que acontece? Eu falei, então eu vou ensinar o que eu sei, e principalmente para a área empresarial, Matheus. Legal. Que hoje eu vejo muita gente falando sobre vendas, sobre marketing, mas muito para pessoa física. Para quem trabalha para pessoa física, para pessoa jurídica, eu realmente não vejo muito, sabe? Uhum. Tanto é que onde que eu fui estudar? Eu fui estudar em escolas tradicionais e fiz as adaptações para o mercado. Uhum. Então, assim, eu falei, então eu vou ensinar isso e criei uma metodologia e isso que eu tenho feito com a Acelera DV, né? Que é uma aceleradora de negócios para escritórios de advocacia da área empresarial. Que legal, que legal. Vamos começar entendendo já então o que é essa área de desenvolvimento de negócios, né, que você ajuda os escritórios a construir. É diferente de uma área de marketing, né, eu imagino, mas vamos deixar bem mastigado para o pessoal. Qual que é a diferença, o que faz, como funciona? Sim. Primeira coisa, assim, ela é diferente, mas ela está muito ligada ao marketing, tá? Tá. Tanto é que você vê grandes escritórios, né, em São Paulo, em outros estados, que eles têm até a área de marketing e desenvolvimento de negócios, uma só. Agora, tem uns que têm a área de marketing e a área de desenvolvimento de negócios. O marketing ele vai pensar na comunicação, né? E essa comunicação para atrair esse cliente. O desenvolvimento de negócio vai pensar em estratégias mais direcionadas para, de fato, incrementar e aumentar o faturamento. Entendi. Então, assim, por isso que eu falo que os dois, principalmente na advocacia, eles andam muito lado a lado. Porque para vender serviços jurídicos exige alguns atributos. E atributo de autoridade e confiança, ele é muito forte. E o conteúdo, ele ajuda muito com que você consiga alcançar esses atributos. Então, por isso que o marketing e o desenvolvimento de negócio, ele anda lado a lado, mas voltando a dizer, o marketing muito voltado à comunicação e outras questões, estou sendo aqui bem resumida, né? E o desenvolvimento de negócios são estratégias bem claras e assertivas e intencionais para que eu, de fato, possa gerar novos negócios, trazer novos clientes, vender mais, nem que seja para os próprios clientes. Entendi. Se eu entendi, o marketing vai dar a base para a área de desenvolvimento de negócio poder trabalhar depois. Então, né, Sim. construir uma base de comunicação de autoridade para que consiga se atuar. No dia a dia, o que é a rotina da área de desenvolvimento de negócios? Que tipo de profissionais que você aloca dentro, né, dos escritórios para essa função? Como que é? Então, eu vou, na minha visão, e aí a metodologia que eu criei a partir da minha experiência, eu acredito que a área de desenvolvimento de negócio tem 5 pilares. Ela vai passar por clientes, produto, pessoas, processo de vendas e tecnologia. Então, são esses 5 pilares que eu vou passar por eles. E aí, o que acontece? Como você perguntou quem são os profissionais alocados, quando eu vou falar de pessoas, eu posso ter uma estrutura, por exemplo, de um SDR, que é um pré-vendedor, que vai qualificar o lead. E se eu falar lead aqui, o seu público já está bem inteirado do que é, né? Acho que já Então, tem aí vários episódios explicando. então, ele vai qualificar aquele lead e marcar a reunião. Então, esse já seria um profissional. E ele não necessariamente precisa ser um advogado. Pode ser, umas vezes, um advogado júnior que está querendo entrar na área, pode ser um estagiário da área do direito, ou pode ser de qualquer outra área. Né? Aí os atributos é mais de comunicação, de ter perfil para pesquisar, do que realmente jurídico. Se tiver jurídico, melhor. Né? Mas não é essencial. Não é essencial. E aí, essa pessoa ela vai marcar a reunião para o closer, que no caso é o advogado. E aí, o que acontece? Isso é uma estrutura um pouco mais robusta. Então, ele marca a reunião e aí o close vai lá e faz a reunião, que é o advogado em si. O que acontece? Em uma estrutura menos robusta, vai ser o próprio advogado que vai fazer tudo. Ele vai tanto fazer a questão da qualificação, quanto a marcação de reuniões. Isso aqui eu já estou falando lá na ponta, depois eu vou voltar mais nas questões estratégicas, tá? Então, o que acontece? Então, aqui eu estou falando de pessoas. E quem que é esse perfil? Normalmente, é interessante que sejam advogados, tá? Por quê? Existe no escritório uma pessoa que pode ficar só responsável por desenvolver negócios. E aí, ela também pode ficar responsável pela venda em si. Agora, também pode ter uma pessoa, que vamos dizer, um gerente de desenvolvimento de negócio, que talvez ele nem faça reunião, mas ele pense nas estratégias.
Exemplo, quais eventos que nós precisamos estar presente? Quais anuários que eu preciso fazer parte e quais são os requisitos para isso? Porque em alguns escritórios de advocacia isso é importante para a questão da autoridade, e aí alguns o marketing vai fazer, mas alguns são a área de desenvolvimento de negócio que vão fazer. Quais eventos que eu vou realizar internamente? Com quais parceiros estratégicos que eu vou alinhar parcerias? Então, assim, toda questão estratégica, vem esse gerente de desenvolvimento de negócios e desenha essa estratégia junto com os sócios, né? Os principais sócios. E esse gerente não precisa ser advogado. Geralmente é advogado ou não? Tem empresa, tem escritórios que não é advogado. Às vezes ele vem até realmente do mundo corporativo, de outros negócios, tá? Se ele sabe vender no corporativo, né? Acaba que o jurídico também é um produto que vai estar sendo vendido ali da mesma forma. Então, se ele tiver apoio de advogados na hora da venda, né? Provavelmente. Não, e tem outra coisa também, Matheus, porque essa visão de negócios, às vezes o advogado não tem. E essa pessoa vem com essa experiência para o mercado jurídico. Aí eu vejo uma grande oportunidade para os advogados que já têm uma tendência a gostar do comercial. Eu acho que nós podemos formar aí advogados para realmente desenvolver negócios e não pensar só. A questão é que quando a pessoa pensa na venda, ela pensa na venda em si, ali na ponta. Mas tem uma série de estratégias que são as estratégias de prospecção que você tem que fazê-las, né? Além de pensar nelas, colocá-las em prática, que a pessoa que a pessoa tem que fazer, né? Então, às vezes a pessoa, não vou vender. É claro que você, para pensar em desenvolvimento de negócio, aí é a minha concepção, tá? Elis, falando. Ela tem que, de fato, ter uma experiência com venda, até para ela saber como que acontece. Né? É muito fácil eu ficar aqui nas estratégias, se eu nunca tive ali no tete-a-tete com o cliente. Né? Nunca foi para trincheira ali, ficar na linha de frente. Nunca foi. Então, assim, é igual eu fico vendo, né, nas redes sociais, tudo é muito fácil na venda. Não é fácil, não, gente. Desculpa, não é. Eu sei que lá tem aquelas copies lindas, maravilhosas para te pescar ali naquele oceano que é a internet, mas não é fácil. Eu acho que a venda na advocacia ela não é uma venda fácil, ela requer muita transpiração. Muita transpiração. Voltando aqui. Aí o que acontece? Então, pode ter esse gerente para pensar nas estratégias, aí pode ter esse SDR para marcar as reuniões e esse close, que é o próprio advogado, para fazer as vendas em si. Tá? Essa, vamos dizer que seria uma estrutura um pouco mais robusta. Elisa, meu escritório ele é um pouquinho menor. Então, é você mesmo, sócio principal do escritório, que vai fazer isso tudo. Né? Então, ele vai pensar nas estratégias, vai marcar as reuniões, vai fazer as reuniões. Conforme ele for crescer na estrutura, aí ele vai tratando pessoas para ajudá-lo no processo. Né? Legal. Então, então essa área tem esses 5 pilares, né? Ele vai estudar os clientes, ele vai entender quais são os produtos que ele vai oferecer para o mercado, quem são as pessoas envolvidas, o processo de vendas, assim, que aí é a parte, né, de mais estrutural, e a tecnologia que ele vai utilizar, tanto para prospecção de clientes, né, e levantamento de dados, quanto também de gestão das vendas, né? Legal. Vamos olhar os outros pilares para entender melhor também como funciona. Então, você falou que o segundo pilar é produto, é a definição do produto que vai ser comercializado pelo escritório, né? Entra na área de design de serviços, produtização. Sim, qual que é o papel que o time vai exercer nisso? Então, é aquela questão, quando você pergunta ao advogado, o que você faz? Eu sou advogado trabalhista. Eu sou advogado societário, né? Mas a questão é que isso é muito amplo. E eu, quando sou advogada e eu estudo aquele tema, para mim é muito fácil compreender o que eu faço. No entanto, para o cliente não é tão fácil assim, né? A não ser que o meu cliente seja um gerente jurídico e um diretor jurídico, é outra conversa. Mas quando eu estou falando, por exemplo, com um empresário, é totalmente diferente. Eu preciso realmente, a minha linguagem tem que se comunicar com aquela pessoa, né? Eu tenho que falar como ela entende. E aí eu acredito que falar de produto jurídico, que aí é a produtização do serviço jurídico, né, que eu falo, é realmente pensar o seguinte: como transformar este serviço que eu faço em uma linguagem que seja o mais palatável possível, ou seja, mais inteligível possível para aquela pessoa, para que ela possa entender qual é a dor que eu sano
ou necessidade que eu ajudo a alcançar, a obter, né? Uhum. Então, assim, qual a necessidade que eu atendo, qual o objetivo que eu ajudo a obter, né? Então, Uhum. assim, é isso. Para isso, eu saio, eu tiro o advogado do centro e coloco Uhum. o cliente no centro. Legal. Que eu falo que é o clientecentrismo, né? Eu aprendi isso com o André Medeiros da Advoco, que ele trouxe esse conceito, né, do clientecentrismo, ou seja, eu coloco o cliente no centro e todas as decisões são tomadas a partir do cliente, e isso na criação de produtos é extremamente necessário. Aí tem Uhum. gente que acha extremamente complexo, porque sim, eu posso usar diversas ferramentas, design thinking, entre outras, para poder desenhar esse produto. Aí é o estado da arte. É o estado Uhum. da arte, quando eu chego nesse ponto. Mas Uhum. não Não estou precisa nisso tudo. começar assim, né? Não preciso. Só ouvir Uhum. o cliente, entender qual que é o problema que ele tem, qual que realmente, que tá pegando no dia a dia dele ali. Usar o seu conhecimento jurídico. Então, eu pego o problema, pego o conhecimento jurídico e construo uma solução para aquela pessoa. E Uhum. vou falar diretamente com aquela pessoa sobre o problema dela e a solução. Qual que é o que nosso advogado normalmente parte? Da solução, e fica falando da solução, do como que ele vai, todo o procedimento jurídico que ele vai fazer, todo a ideação, a tese que ele tem, né? Mas não Mas do no fim, problema do cliente em si, né? e mais do que o problema, né, Matheus, o que esse empresário, por exemplo, está querendo no fim do dia? Uhum. Exemplo, recuperação de tributos. O cara não quer recuperar tributo, ele quer melhorar o fluxo de caixa dele. Uhum. Planejamento societário. Ele não está querendo fazer um planejamento. Ah, hoje eu acordei com vontade de fazer um planejamento Quero societário. contratar um advogado, não. Não. Ele está Uhum. tendo briga com o sócio e ele está querendo deixar tudo no papel para poder as brigas diminuírem. Ou então ele está antevendo que, como toda relação pode ter conflitos, ele quer já deixar tudo ali organizado, porque o perfil dele já é uma pessoa mais organizada, e ele quer Uhum. deixar tudo organizado. Ou ele sabe também que ele pode falecer, e que se ele não deixar tudo organizado, a família dele ou do sócio pode entrar no negócio e comprometer o negócio. É isso que ele Uhum. quer. E aí o Uhum. instrumento jurídico que eu utilizo para ele é o planejamento societário. Então, Legal. assim, o produto, né, o serviço jurídico, ele é um meio para que a pessoa possa alcançar o que ela quer. Só que para isso eu tenho que entender o que ela quer. Dá um Uhum. exemplo aqui que eu gosto muito, quem me já ouviu falar, eu falo da Lei Geral de Proteção de Dados. Eu passei muito aperto com a Lei Geral de Proteção de Dados, porque o mercado que eu trabalhava não aceitou muito a Lei Geral de Proteção de Dados. Era um mercado de empresas de médio porte, Uhum. e na Não época da estava muito pandemia, preocupado com isso no momento. continua, inclusive, né? E aí o que acontece? Estava naquela época pandemia, pós-pandemia, que advogado de médio porte estava querendo pensar em Lei Geral de Proteção de Dados? Mas criaram uma área de Lei Geral de Proteção de Dados, vai lá, né? Quem era a pessoa também que tinha que ajudar a vender? Elis, né? E comecei, e gente, a estratégia estava boa, fizemos um evento, marcamos reuniões, gente, mas foi tanta frustração. Porque eu marcava as reuniões, a pessoa me ouvia, a estratégia era linda, mas o negócio, a minha apresentação era incrível, mas o cara não estava, ele Não era não um problema queria, que ele estava preocupado, né? não era o problema que ele estava preocupado. E aí, Matheus, é o que eu falo, é na pele que eu senti que não adianta eu querer empurrar goela abaixo do cliente ou do potencial cliente um produto que eu acredito. É por isso que eu bato muito na tecla de você entender de fato qual que é o problema ou necessidade do cliente, porque aí você tem muito mais chance de sucesso. Você pode, inventa aí uma tese e sai vendendo. Você vai só, se você não validar isso antes, isso que vai acontecer? Você só vai levar mais porta na cara, vai demorar mais, sendo que se você fosse pelo outro caminho, você iria ser muito mais assertivo. E é o que a gente fala de ter previsibilidade e ações que sejam de fato direcionadas para alcançar um objetivo específico. Quando eu falo de você ter um produto, é porque eu tenho uma previsão de quanto que eu quero aumentar ou incrementar o faturamento. Uhum. É Se eu muito vender assertivo. X, a gente vai crescer Y.
Isso Legal. mesmo. Eu tenho um produto, eu tenho uma dor específica ou uma necessidade específica do mercado, esse produto resolve, logo se eu vender X, eu consigo aumentar o faturamento. Agora, se eu ficar criando teses que de fato o mercado não está querendo, não está querendo, o que acontece? Eu, no mínimo, tenho que entender que vai demorar um pouco mais, porque eu vou ter que educar o mercado. Não é que é impossível, mas existe, a jornada vai ser muito maior. Porque eu vou ter que educar o mercado que ele precisa daquele produto, porque hoje ele acha que ele não precisa. Aí eu vou ter que ter um caminho muito mais longo para que eu eduque o mercado e ele entenda que eu realmente. Ele precisa disso e sou eu que atendo. Sendo que eu posso ter um outro caminho, que é, cara, já tem aqui um problema e uma necessidade, já crio o produto, já tenho um conhecimento jurídico, já crio e resolvo, né? Então, assim, falando de forma prática, por exemplo, um planejamento societário é um produto. Uma recuperação de crédito tributário é um produto. Uma auditoria é um produto. Agora, tudo depende de como que eu vou comunicar isso também. Tá bom? Se você entender, né, quem que é a pessoa, qual que é o objetivo, qual que é o problema, aí você constrói. Faz sentido. Show de bola. Eu tenho um mentor nosso que uma vez ele até comentou algo bem nessa linha de que eu acho que as jogadas têm uma resistência com essa questão do produto. Tem uma dificuldade em entender o porquê disso. Qual que é a diferença de vender né, como você estava falando, um serviço genérico ou realmente entender como produto. E ele deu um exemplo para mim sobre, tipo, pegando qualquer empresa, mas uma Coca-Cola. A Coca-Cola vende o produto dela como refrigerante, ela vende o produto dela como bebida. Não, ela tem uma campanha de marketing específica para cada um dos produtos dela, né? Para Coca-Cola é uma campanha, para Coca Zero é outra campanha, para Fanta Laranja é outra campanha. E ela sabe exatamente qual que é o público que consome cada um, que momento que as pessoas consomem cada um e como é que ela vai abordar, né, cada um desses assuntos com orçamentos diferentes, enfim, com tudo diferente também. Então acho que a ideia é muito trazer isso para a advocacia também, né? Essa visão de que você não vende a advocacia, né? Você vai vender produtos específicos, soluções específicas, até você ter uma previsão, né, de quanto você vai gastar com cada um. Imagino que você deve ter visto várias vezes gente gastando, né, orçamentos com produtos que no final não estão dando retorno, ou que tem outros produtos dentro do escritório que dão mais retorno e ele está investindo menos e a conta está ficando negativa. Os escritórios fazem esse tipo de conta já hoje, de retorno, de ROI, ou é algo bem incipiente ainda? Tem escritórios que são bem robustos e fazem toda a questão de toda esse estudo, né? Fazem estudo de mercado. Tem escritórios que estão muito bem preparados nessa questão quando se fala de desenvolvimento de negócios, olhar para mercado, é outro nível. Né? Existe um jogo sendo jogado aí que às vezes a gente não está sabendo o que está acontecendo. Nem conhece, nem sabe o que está acontecendo. Acaba que hoje a gente está vendo falar um pouco mais disso quando se fala a gente está vendo muito na internet, falando da venda a partir do tráfego pago, essas coisas, e aí essas nomenclaturas estão vindo, né? Mas para empresas também existe isso. É claro que é outra, pensa-se de uma outra forma, são outros critérios, mas sim, existe, né? Agora, Matheus, é o que eu falo também. Existe o estado da arte, né? E existe você já começar a vender de uma forma mais previsível, no mínimo começar a vender de uma forma mais previsível, pensar na área de negócios do seu escritório de uma maneira mais previsível, porque, vou ser muito sincero, Matheus, tem muita gente que cresceu, né? Tem muitos escritórios, principalmente os empresariais, eles cresceram sem precisar pensar nisso. É igual você falar de gestão. Muitos escritórios cresceram sem precisar falar de gestão, e gestão de pessoas, não precisar pensar nisso. Só que as coisas mudaram. O comportamento do consumidor mudou. E aí, o que eu acho interessante é que o advogado, ele acha que ele é um ET, né? Porque na área jurídica tudo ali é diferente. Então, o comportamento do consumidor mudou para todo mundo, mesmo para a advocacia. Para a advocacia, não. Perfeito. Entendeu? Mudou para todo mundo, mas a advocacia não. Aqui ele continua comprando da mesma maneira. Então, eu vou continuar atuando do jeito que eu sempre atuei e eles vão continuar comprando. O que está acontecendo é que escritórios já estão mais estabelecidos no mercado, eles já estão começando a perceber que, peraí, se eu não pensar de uma forma muito estratégica o desenvolvimento de negócio, eu vou ficar para trás. E aí que se começa a realmente ter este olhar para desenvolvimento de negócios. E aí o que eu falo também nós tivemos uma grande onda que foi do marketing. Então, você lembra? Você lembra disso, que todo mundo falou, não pode fazer marketing. Só que já tinha escritórios fazendo. Então, a grande onda do marketing estava vindo, e os grandes escritórios estavam fazendo. E aí os médios pequenos falaram, não pode, não vou fazer. Não. O que aconteceu?
Aí quando a OAB falou, ok, gente, né, com aquele regulamento deles, aí o pessoal falou, então vamos fazer. Nós E já estamos estava vivendo, saturado. já estava, e está acontecendo agora com o desenvolvimento de negócios. Quando Uhum. você vê grandes escritórios em São Paulo que já conhecem esse movimento, contratando especialistas para isso, porque o que os grandes escritórios fizeram? Eles trouxeram do mercado pessoas especialistas em marketing, do mercado, não da advocacia, do mercado como um todo, para o marketing. E aí eles começaram esse movimento. Agora eles estão fazendo isso com o desenvolvimento de negócios. Quem tem olhos para ver, que veja o que está acontecendo. Eu posso ficar, não, aqui não vai chegar e vai fazer igual aconteceu com o marketing. Entendeu? Faz sentido. Mas agora está acontecendo isso. Então, eles já estão fazendo esse movimento. Aliás, já está fazendo há um bom tempo, né? Mas eu tenho visto cada vez. Está acelerando já. Está acelerando. Pode ser porque eu comecei a pesquisar isso com mais afinco esse ano? Pode ser, que já estava acontecendo, eu não estava percebendo com tanta clareza. Mas, enfim, agora eu posso dizer que sim, né? Está acontecendo essa nova onda. Então, os escritórios, né, mesmo já estabelecidos, eu falo, para que eu vou fazer isso, né? É por isso, o consumidor está mudando o comportamento, ou mudou o comportamento, e se você não mudar também a sua forma de fazer negócios, você vai ficar para trás e outras pessoas vão pegar o seu lugar, né? Esses dias eu conversei com um cliente que ele falou isso, ele já é uma pessoa que já está passando seu escritório para a filha, e ele falou, Elis, a minha filha não preocupa em vender. Por quê? O escritório já está, ele se mantém. Ela já pegou, ela sempre caiu no colo o cliente ali. Né? Então, o que acontece? Minha filha não preocupa. Só que eu vejo que se não se mexer, nós não vamos continuar subindo, nós vamos cair. E aí ele falou assim, então, só que eu sempre fiz de uma maneira, do jeito que está acontecendo agora, eu já não sei fazer. Então, assim, eu acho interessante, sabe, que está havendo esse movimento muito forte aí, e pensar, quando, né, falando do específico desse questão do produto, é pensar nas estratégias até para vender para o próprio cliente, sabe, Matheus? Porque às vezes também a gente fica olhando muito para fora e tem muita coisa que eu posso fazer dentro de casa, mas como eu não tenho esse olhar de venda, vem o fulaninho de fora e vende para ele. E eu sou advogado do escritório, da empresa. Perfeito. Já está na tua base e você deixou de, né, não só deixou de vender, mas às vezes perdeu o cliente também, porque o outro fez. Perfeito. O terceiro pilar da implantação dessa área de desenvolvimento de negócios, qual que é o terceiro pilar? Deixa eu só voltar aqui no primeiro, que é cliente, porque eu acho que é importante falar de cliente, né? Boa. Quando a gente fala de cliente, é pensar o seguinte, quem é o meu cliente? Sabe? Porque às vezes, Matheus, quando eu já estou com o escritório estruturado, eu não percebo ou não tenho clareza de qual é o perfil desse cliente que eu atendo. Quais são os segmentos que eu mais atendo? Às vezes eu tenho uma base que é pulverizada, eu atendo vários segmentos, mas às vezes eu tenho uma concentração. E você entende, olha que interessante, quando eu falo de produto e cliente, isso vai reverberar lá na minha comunicação. Totalmente. Porque se eu estudo o meu cliente, eu entendo o segmento que ele está, eu entendo quais entidades de classe que ele faz parte, eu entendo o porte desse cliente, eu entendo quem são os decisores e os influenciadores nesse cliente. Aí fazendo um link aqui com o produto, para vender este produto, quais são os critérios para eu poder falar assim, olha, esse cliente aqui, ele é o qualificado. Então, às vezes, eu posso fazer esse estudo dentro dos meus próprios clientes. Fiz isso, se eu já tenho experiência, eu só vou ampliar, porque agora eu vou para o mercado buscando clientes parecidos com esses. Sabendo quem você quer. Sabendo quem você quer. E já tendo um repertório para poder falar com esse cliente, falar, olha, eu já consegui muito resultado trabalhando para esse tipo de cliente, nesse tipo de demanda. Então, eu volto novamente, eu olho para dentro, conheço a minha base de clientes e vou me projetar para fora. Agora, o que normalmente as pessoas fazem? Já se projeta para fora, não entende nem que está dentro, aí faz aquela confusão e aí não está dando certo. Sempre quer pegar um segmento novo, nunca funciona, nada, fica tudo embolado. E esse negócio de marketing de vendas não dá certo. Vender não dá certo. Tá certo. Não dá certo.
Eu lembrei de 2 episódios, que a gente tem um outro programa chamado Bastidores da Advocacia, que a gente entrevista os donos de escritório, para eles contarem da trajetória. E o último que a gente entrevistou, acho que vai ao ar essa semana passada, foi ao ar o episódio dele, que é do escritório Almeida Santos. Ele falou exatamente o que você falou, ele tinha um sócio mais velho, que é o pai, e o sócio mais novo, o filho. Um tinha uma visão mais... o pai tinha a visão, não, nossos clientes são tradicionais, eles querem atendimento presencial, eles querem vir aqui conversar, a gente tem que ter essa sede. E o filho já tinha uma visão, pai, isso mudou, pós-pandemia, eles não querem mais saber disso, né? Todo mundo agora é online, não precisa mais de sede. E aí, o que eles resolveram fazer? Vamos perguntar para os clientes, né? Entrevistaram todos os clientes da base dele por WhatsApp mesmo, fazendo perguntinhas e tal, e mapearam o perfil, e os dois estavam errados, porque 90% dos clientes deles declararam que eles gostavam de ter uma sede física, porque eles sabiam que se precisasse em algum momento eles poderiam ir lá, né? Enfim, eles ainda tinham um perfil um pouco conservador de querer saber que o escritório tem isso, mais por autoridade, mas que no dia a dia eles queriam ser atendidos de forma online, eles não queriam marcar reunião presencial mais. Então os dois sócios, né, do escritório estavam errados, se eles tomassem a decisão por qualquer lado do que fazer, iam estar desagradando os clientes dele, mas eles perguntaram e entenderam o que é importante, vamos implantar atendimento virtual, mas vamos manter uma sede só, né, por autoridade, por posicionamento, caso seja necessário. Então acho que é um exemplo muito bom aí da importância de ter esse conhecimento. E a segunda coisa que... Opa, pode falar. Não, é isso mesmo, né? Em vez dele tomar uma decisão a partir do que eles acreditavam, vamos ouvir. E aí é trazer o cliente para o centro, Matheus. Exatamente. Acho que é exatamente o que você tinha falado, né? Botar ele, foi um exemplo dele no meio ali. E o outro caso é que a gente também ouviu ali do Pironte, ele comentando um pouco sobre essa questão de você estar no mesmo nicho, né? Então ele começar a buscar clientes sempre do mesmo setor que eles já atuaram, porque na primeira vez que ele conversou, eu não lembro exatamente qual transação que era, mas era algo do setor energético, bem complexo, envolvendo torres de transmissão e tal. Primeira reunião que eles fizeram, eles tiveram que sentar e ficar horas conversando com o cliente para entender sobre o setor, entender como funcionam os custos, enfim, como funciona toda essa operação com as torres de transmissão. E aí, quando eles entenderam isso, eles, opa, agora eu agreguei um conhecimento aqui dentro do escritório, que me deu trabalho para eu entender, para compreender, mas eu extraí tudo. Se eles forem atrás de outros clientes que atuam nesse mesmo segmento, eu já tenho uma vantagem competitiva. Eu já consigo sentar na mesa com ele e vir com jargões que os outros advogados não vão conhecer. Eu já vou conseguir vender uma autoridade muito maior. E aí ele começou sempre a focar, pô, pegamos um cliente novo de uma área, legal, agora vamos buscar mais com esse para otimizar o nosso conhecimento, otimizar a nossa autoridade. E aí funcionou, né, perfeitamente, o escritório tá crescendo aí a passo largo. Então, acho que super legal esse ponto do cliente mesmo. Agora, do ponto de vista do negócio, é só trazer aqui uma observação que é interessante, sim, você traduzir essa segmentação, mas, ao mesmo tempo, não ficar refém de apenas um segmento. Sim. Porque, por exemplo, na pandemia, imagina se você fosse especialista em escola, em academia, bares. Entendeu? Então, se você estava em maus lençóis, né? Então, a não ser pela quantidade de trabalho, eu tenho certeza que teve muito, mas não nessa questão de receber os honorários. Remuneração, né? A remuneração. Provavelmente foi bem adiado, tomou alguns calotes por aí. Teve que parcelar muita coisa. Então, a gente também tem que ter essa previsibilidade. Aí é ver o negócio que eu estou falando, né? Você sai da questão da operação e começa a pensar no seu negócio. Segmentar é importante porque você leva... eu segmento, mas não preciso ser exclusivo. Essa que é a questão. Eu segmento, mas não preciso ser exclusivo de um segmento só. Perfeito, tem que diversificar. Faz super sentido. O segundo pilar é o produto? É o produto. E aí nós vamos para pessoas. Pessoas é aquela questão que eu falei, né? Quem é a equipe que estará envolvida neste processo de vendas? Mas uma coisa que eu acho que é interessante puxar, que é a cultura de vendas. Que define muitas pessoas, né? Que define muitas pessoas. E eu acredito, Matheus, que em um escritório de advocacia, não, é claro que existe aquela pessoa que vai estar ali à frente do cliente, fechando o contrato em si. Mas, por exemplo, a advocacia, você vende muito para o próprio cliente e você vende muito por indicação. Tá? Isso é fato. A gente vende muito por indicação. Ainda acho que estamos desperdiçando as indicações, que nós poderíamos ser assertivos ao pedir, assertivos e intencionais ao pedir indicação, só que a gente fica muito receptivo, né? Quando alguém me indica. Mas isso a gente pode falar em outro momento. Mas o que acontece? Ainda assim, existe, né? Eu vendo para o próprio cliente e por indicação. Logo, nessas duas questões, como que isso vai acontecer? Se o meu atendimento está muito bom. Por isso que eu falo que a venda, nesses casos, acontece desde o estagiário, que vai ali e imputa as informações no sistema.
Agora, se o estagiário não entende isso, sabe o que ele vai fazer? Ele vai achar aquele trabalho dele chato, porque é maçante mesmo, né? Quem não é do perfil aí analítico realmente não vai gostar de ficar ali imputando informação. E aí o que acontece? Mas o que eu sempre falei com a equipe que eu já estive, né, comandando trazer essa importância, que aí é a cultura de vendas para todos que estão envolvidos no escritório. Não só as lideranças, não só a alta gestão, mas também a ponta. Porque se aquele estagiário imputa, ou advogado júnior imputa a informação dentro do sistema, quando eu vou tirar o relatório para apresentar para o cliente, vai ser a minha controladoria, mas foi eu que fui lá imputar a informação? Não fui. Uhum. É o meu júnior, ou então é o meu estagiário, ou então o advogado da operação. Uhum. E eu, quando vou lá fazer reunião com o cliente para mostrar o quanto, eu vou lá querer aumentar os honorários. Então, eu quero mostrar o quanto que a demanda aumentou ao longo do tempo. Eu vou confiar na informação que foi inserida no sistema. E se não foi bem inserida, eu tenho um problema. Às vezes eu vou ter que correr para fazer, para refazer, aquela coisa toda. Agora, se eu tenho essa cultura no escritório, mostrando que o trabalho de todo mundo é importante, inclusive para pagar o salário dele, porque não é o escritório que paga o salário dele, quem paga o salário dele é o cliente, Uhum. o escritório é só o intermediador ali, Uhum. ele vai fazer de forma diferente. Eu sempre sou daquelas de mostrar o significado do trabalho de todo mundo, que é importante para a coisa rodar. No escritório Uhum. de advocacia, nós temos muita questão, né, do ego, dessa. Existe até um pouquinho de uma arrogância. Eu acho que a gente tem um Uhum. semestre, uma cadeira na faculdade que nos formam, né, nos graduam na questão da arrogância, e às vezes, como você vira ali um sócio, você acha que ele é diferente? Não é diferente de ninguém, porque o seu trabalho depende diretamente lá da copeira, que na hora que. Por quê? Para você vender, existe a experiência para nós trabalharmos todos os sentidos. No mínimo, o ser humano tem 5 sentidos. Eu Uhum. trabalho tato, paladar. Então, se a copeira não me faz aquele café incrível, Uhum. eu já deixo de encantar o cliente em um detalhe. Não, perfeito. Imagina, você investiu um monte numa estrutura de escritório, mas aí a pessoa que é só pela limpeza, tá desmotivada, não tá feliz, limpa de qualquer jeito. Não pôs aquele cheirinho especial num cantinho, não serviu o café ou serviu o café com uma cara feia. Tipo, você já prejudicou ali todo o investimento que você tinha feito numa sala bonita, foi por água abaixo, porque já criou-se um ambiente ruim. Faz total sentido. E eu sinto que no escritório isso acontece muito. Tipo, na época que eu estagiava, pelo menos, existiam castas, assim. Era a casta dos advogados, que eram importantes para o escritório. Eles que fazem a coisa funcionar. Existe a caça do resto. O pessoal do administrativo, o pessoal tipo, de limpeza, essas coisas, os estagiários ficavam numa casta intermediária ali, mas não se valorizava os outros como parte daquela máquina que funcionava. Quem era a máquina eram os advogados só. Eu acho que isso tá mudando agora nos grandes escritórios, né? Mudou já desde que eu fui estagiário lá em, sei lá, 2013, por aí, 14. Tá mudando, ainda existem uns que ainda são desse jeito que você está falando. Nós encontramos de tudo. Temos Ainda amostra tem. de tudo, Matheus. Temos amostra de Eu tudo. acho que os que estão se destacando é quem tá mudando, né? Provavelmente É, é. quem conseguiu E, mudar. então tem que ter essa cultura, sabe? Essa cultura de venda. Então, todos envolvidos, né? Porque às vezes a gente acha que a venda é só a negociação em si. Não, gente. A venda é muito maior. Então, tem essa cultura de vendas, todos envolvidos, né, no atendimento, e aí a gente fala aqui, a gente está falando da experiência do cliente, né? E aí nós temos, de fato, as pessoas que estão à frente. Por exemplo, pode ser os coordenadores têm ali de que aumentar o faturamento da sua área. Às vezes a pessoa é coordenadora, mas ela pensa só na questão técnica. Eu realmente acredito que um coordenador de área que é preparado para vender, ele é visto de outra maneira. Porque, de fato, ele faz a sua área ser rentável. Quantas áreas nós temos nos escritórios que elas não são rentáveis e o coordenador não pensa como fazer aquela área rentável? Ele só sabe reclamar que ele é o patinho feio. Uhum. Mas ele não preocupa em, vamos lá, o que eu posso fazer aqui para minha área ser rentável? O que ele espera? Ele espera que o dono do escritório venha e traga para ele a solução. Só que a questão é a seguinte, aí é o que eu falei, que quando eu convivi com o dono do escritório, eu aprendi isso. O cara também está correndo atrás. Ele tem toda uma galera para poder pagar. Então, o que acontece? Se hoje, para vender, ele entende de uma área, foi a área que abriu o escritório, é a área de carro-chefe do escritório, ele vai dar atenção para ela mesmo. Que manteve ele até aqui, né? Que tá rentável até aqui. Agora, você é o coordenador da área, amigo, levanta a mão para o céu,
que você está bem demais, e vamos agora fazer um pouco a mais, que é desenvolver uma habilidade que talvez você não tenha, que é desenvolver negócios. Uhum. Até Entendeu? porque o coordenador não deveria estar sentado fazendo petição, né? O tempo dele, ele já tem equipe embaixo dele para isso. Então, Sim, ele deveria estar fazendo outras coisas. O papel dele é desenvolver pessoas, revisar ali a questão do conteúdo e desenvolver negócios. Entendeu? Então, o que acontece? Então, esse coordenador pode ser essa pessoa que vai trazer isso. Então, ele pode buscar essas informações. O que eu estou te falando é o seguinte, Matheus, que pode ser que o escritório tenha sua área, mas pode ser que não tenha, e mesmo assim eu posso desenvolver negócios. Aqui eu estou e ele pode usar esses pilares que eu estou trazendo para você aqui para aquele micro mundo, naquele mundo dele. Então eu posso pensar em cliente, produto, pessoas, processos e tecnologia para o escritório, mas eu, como coordenador, posso pensar aqui ó, no meu ambiente. Cliente para a área trabalhista, por exemplo, produto para a área trabalhista. Pessoas para e assim vai, entendeu? Só perfeito. que aí é uma questão que a pessoa vai ter que olhar. Mas vamos olhar agora para o escritório. Então, existe uma área de desenvolvimento de negócios que tem um gerente ali desenvolvendo, né, pensando, ou o próprio dono do escritório, trazendo essas estratégias para poder ter. Aí ele pode ter um SDR para marcar as reuniões e ele fazer as reuniões no fim do dia. Então, assim, dependendo do tamanho e do estilo do escritório, isso pode, assim, fazer umas adequações, mas tem o básico, né? Ficou Os claro? papéis, Assim, as funções básicas. Alguém tem que marcar a reunião, alguém tem que realizar a reunião para fechar, né, e alguém tem que dar o follow ali. Pode ser que seja a mesma pessoa, o sócio, ou pode ter papéis especialistas em cada um. E a Quando a gente pessoa está que faz a estratégia também. é a pessoa que faz a estratégia, verdade. Quando a gente está começando essa área, né, pensando que eu sou um escritório de pequeno, médio porte, vou começar a olhar para isso, construir. No começo vai ser o sócio, provavelmente vai puxar isso, né, esse carro-chefe. E aí, conforme for crescendo, a gente vai trazendo mais pessoas. Qual a ordem dessas funções para a gente ir delegando? Né? Eu delego primeiro o SDR, eu delego primeiro a estratégia. O que você entende como mais importante? Qual a ordem para ir contratando? Eu acredito que a última vai ser estratégia. Primeiro vai ser realmente o mais operacional, que não é fácil, tá? Não é fácil. Já apanhei muito nessa vida. Para conseguir encontrar, por exemplo, um bom SDR. Tá? Não é fácil se encontrar. Aliás, eu sou da opinião que se você pouco encontra, você mais forma. Entendeu? Encontrar, meu amigo, você vai encontrar, mas ele vai ser caro. E se você de fato está começando, você não tem dinheiro para ficar contratando os mais caros, então você vai formar. Né? Por isso que aí a liderança e a gestão de pessoas é muito importante. Mas eu acredito que a primeira parte é a marcação de reunião, porque é uma coisa mais operacional, vamos dizer assim, né? Mais Então, repetitivo, toma mais tempo. fazer, por exemplo, pesquisa no LinkedIn, fazer um trabalho meio de social selling ali no LinkedIn. Então, você contrata primeiro essa parte mais operacional, continua na estratégia e venda. Depois, você pode trazer uma pessoa para te apoiar na venda, mas eu acho que um dono do escritório mesmo, só se ele nunca para de vender, sabe, Matheus? Ele pode Isso que eu não. ia te perguntar. Eu tava pensando isso agora. Não, termina, eu já pergunto. É que você pegou a pergunta na minha cabeça aqui. Então, aí ele pode trazer pessoas para ajudá-lo a vender. E depois, sim, ele pode trazer pessoas para ajudá-lo na questão da estratégia, né? Sempre ele ali junto, quando o escritório ganha uma robustez. Ou então a pessoa também não tem talento, não é talento, ela não sabe fazer isso, né? Pensar nas estratégias, né? Ou ela não vai parar para estudar sobre isso, ela não vai parar para ver o que está acontecendo no mercado. Então, ela pode trazer uma pessoa assim para poder ajudá-la nisso. O que eu ia perguntar era especificamente isso. Uma dor que eu já ouvi, até no bastidores, se você for assistir os episódios, vários advogados relatam que esse é o desafio que eles enfrentam, né? Que são escritórios empresariais que começaram com muita pessoalidade. Então, é o advogado sócio que foi nos clientes, que construiu essa relação com eles, fez o networking dele, enfim, e traz as pessoas. E hoje tem uma dificuldade de, como é que eu cresço mais? Porque eu, como sócio, não consigo vender mais, eu não tenho mais tempo, eu já cheguei no meu teto de produtividade aqui que eu consigo estar atendendo cliente, vendendo coisa assim. Como que eu consigo tirar essa pessoalização, assim, sabe? Tipo, começar a delegar essa função, porque muitos clientes querem falar com o sócio, querem fazer a reunião para fechar, tem que ser com o sócio ou coisa assim. Como é que você tem visto isso? Então, Matheus, eu acredito o seguinte, um problema que a gente tem no mercado jurídico é que a gente acha que o vendedor nasce pronto, né? Eu não vendo, mas o vendedor da advocacia nasce pronto. A questão é a seguinte, esse sócio aí, ele vai ter que pegar pessoas e treinar. Isso acontece em todos os mercados. Você é uma empresa aí e você não tem que treinar seu time de venda todo dia? Todo dia. A gente pega Todo do zero.
É muito difícil de Então, contratar gente pronta. então, isso não muda. Na advocacia, então, não muda. A questão é que, como foi feito quem fundou o escritório fazia isso de forma empírica, ele não consegue treinar a equipe dele para fazer, porque ele não sabe. Ou ele pega alguém, coloca do lado dele e a pessoa vai ficar andando com ele e vai aprendendo de forma também ali, modelando. Uhum. Eu aprendi muito assim, Na marra. modelando. Eu ia com o dono do escritório, eu era o chaveirinho dele, né? Onde que ele ia atrás. Na época, o que eu fazia? Eu marcava as reuniões e ele era o vendedor. Então, o que eu fazia? Por exemplo, eu não sou especialista na área societária, mas eu vejo planejamento societário. Por quê? Antes, como que foi? Agora, são poucos os advogados que estão dispostos a fazer isso que eu fazia, porque aí tem a questão da arrogância. Eu sou advogado, trabalhar para multinacional, quem sou eu agora para ficar marcando reunião para onde ir? Onde que eu vou fazer isso? Eu sou gestora do escritório, eu vou ficar fazendo isso? Uhum. Tá Entendeu? abaixo de mim isso. Mas não, o que acontecia? Como diz, gente, desculpa aqui o francês que eu vou usar, mas ele falava um negócio que era super interessante. A água não tá batendo na bunda, né, gente? Então, você pode ficar aí, né? Então, se eu sou um coordenador de área, se eu sou um gestor, no fim do dia não sou eu que tenho que pagar os salários, né? Eu não sou o sócio do escritório. Então, eu fico na minha tranquilidade, porque o valor vai chegar ali todo dia para mim. Agora, quando eu tô com o problema, aí eu vou ter que me virar. E esse era o meu caso. Então, o que aconteceu? Eu tinha que me virar, apesar de... a minha remuneração estava garantida? Estava, mas aí tinha uma responsabilidade que eu tinha que fazer que o negócio funcionar. E aí o que aconteceu? Eu marcava as reuniões para ele poder ir, e eu ia com ele, e muitas eu aprendi com ele fazendo os termos dele, ia anotando. De falar que eu já cheguei até a gravar a reunião sem ele saber, para depois ficar ouvindo o que ele falava. Entendeu? Maravilhoso. Modelava. Então, o que acontece? Só que não é todo mundo que vai ter essa iniciativa, né, Matheus? Então, se eu não posso esperar, eu, sócio do escritório, dono do escritório, não posso esperar que todas as pessoas que trabalham comigo seja assim. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que treinar essas pessoas. Agora, também confesso que é difícil achar no mercado, tanto é que por isso nós criamos a Acelera DV, para poder treinar as pessoas, porque até então você também não acha no mercado. Aí, por exemplo, vou trazer um cara pica das galáxias lá de venda. Mas o cara fala de venda, mas ele fala de venda no mundo geral. Aí eu não consigo aplicar. Porque também não é todo mundo que consegue abstrair um conhecimento geral e aplicar. Sim. Certo? Não é todo mundo que consegue fazer isso. Então, eu preciso trazer um conhecimento aplicado de vendas, conhecimento no geral aplicado no meu negócio. É diferente. Aí, o que acontece? Então, essa pessoa aí, o que ela vai fazer? Ela vai ter que treinar. Ela vai ter que treinar, ela vai perceber. Aí nós vamos pessoas, né? Ver o comportamento. Tem pessoas que elas têm uma tendência e gostam mais desse mundo de vendas. Tem questão. Não quer dizer que quem vende é só uma pessoa tagarela e comunicadora, tá? Não quer dizer isso. E dependendo do perfil, é um mau vendedor esse. É o vendedor que não vai conseguir vender. Isso, então não quer dizer que é isso. Mas tem aquela pessoa que tem um ânimo, que ela quer aprender sobre venda, ela quer vender mais. É mais do que isso. É até mais ânimo, mais apetite, como diz o Flávio Augusto, né? Ter ambição do que... Flávio Augusto, geração do valor, né? Mais ambição do que, de fato, o comportamento ali de falador, tá? Mas é porque nós temos essa... Às vezes fica na nossa cabeça que quem vende bem... eu não falo muito. Eu não sou tão tímido. Bom de network, né? Eu não sou bom de network. Aí a pessoa fica, né? Mas, enfim, aí o que acontece? Vi que essa pessoa tem um perfil, ela quer... Aí eu vou treinar essa pessoa. Sabe? E vou treinar. E é ótimo, porque aí você vai criar aquela pessoa da maneira que você acha que é adequado. E vou te falar. As grandes empresas que prosperaram treinaram seus vendedores. Porque às vezes você traz um vendedor muito experiente de outro mercado e ele não se adapta à sua cultura. Isso acontece nos outros mercados. Por que aqui vai ser diferente? Então, a primeira coisa é: nós precisamos, além de implementar a cultura de vendas, a cultura de treinamento em vendas. Então, por exemplo, eu quero que os meus coordenadores vendam. Primeiro, não é todo mundo que vai fazer, mas você sabe que eu, como líder, posso começar a treinar essa pessoa e até aquela que acha que não sabe fazer vai começar a aprender? Porque, Matheus, você acha que existe realmente muita dificuldade? Eu, coordenador da área, estou fazendo uma reunião mensal com o meu cliente, eu começar a perceber se ele não tem outro problema que eu posso resolver, já que eu tenho conteúdo jurídico? Você acha que é tudo difícil? Pois é. Tá? Só que ele não tem essa visão, ele não é treinado para isso. Nunca pediram isso para ele também. Na parte do escritório, ele não entende nem que isso está na esfera de responsabilidade dele. Não é o que ele está procurando, observando. Sim. E eu também, aí eu acho o seguinte, aí você tem que remunerar essa pessoa a mais, né? Então, tipo assim, vai ter comissionamento se você vender.
Então, tem a questão da venda, né, de treinamento de venda, tem a questão da remuneração, né, do comissionamento, e também a pessoa vendo que ela vai ser valorizada, e talvez, por exemplo, você vai chegar a ser sócio se você trazer tantos clientes para o escritório, mas ter clareza, né, uma coisa subjetiva, né, ter clareza, porque aquelas pessoas que forem mais ambiciosas e quiserem, elas vão seguir o caminho, né. Sim. Então, assim, perfeito. Primeiro, encontrar vendedor pronto você não vai conseguir encontrar. Se encontrar, ele é dono do escritório. Uma vez eu falei isso com o dono do escritório. Ele falou, mas eu queria uma pessoa assim. Eu falei, meu filho, você tá querendo outro João, difícil, por exemplo, ele já fundou o escritório dele. Ele já montou o escritório dele, entendeu? Então, assim, ou ele montou a empresa dele, foi montar uma startup, foi fazer alguma coisa, entendeu? Não tá aí dando mole no mercado, não. Faz sentido. E esse ponto da cultura que você fala é algo que ultimamente está falando em todas as áreas, né? A gente teve de controladoria, o pessoal bem falou a importância de ter uma cultura bem estruturada para isso e tal. E algo que a gente fica recebendo às vezes de comentário, o pessoal, mas cultura é botar frase na parede, é não sei o quê, tipo, não acredito que isso funciona. Mas, na verdade, cultura é você alinhar a expectativa, né? É você falar claramente para os funcionários da empresa o que você espera, o que você valoriza, ou que você, né, não espera, o que você não gosta e que você não valoriza nos funcionários. No caso do coordenador, por exemplo, ele fala, cara, eu espero que você seja um dono da área, não espero que você seja um especialista técnico apenas. Né? Se você não tem isso alinhado com ele antes, às vezes é culpa sua, né? Porque você não passou essa expectativa para ele. Aí você vai chegar e vai demitir o cara, pô, você não vendeu, não ajudou a gente a crescer. Pô, mas era minha função isso? Eu não sabia. Então, cultura é simplesmente você alinhar isso. O que você espera dos funcionários? Né? O estagiário também é a mesma coisa. Tipo, você espera que ele faça direitinho ou você espera que ele faça o mínimo? Depende do escritório. Tem escritório que espera que o cara faça o mínimo mesmo. Tipo, dar uma máquina, né? Enfim, e é isso. Acho que cultura de forma bem simples para os advogados que ainda comentam reclamando que cultura é frescura de startup. Cara, não é. É só você alinhar a expectativa com o teu time. O que você espera deles e como você vai valorizar eles, né? Pelo que eles fazem. E falar todo dia, né, Matheus? Todo dia é a mesma coisa. Todo dia, acho que para poder fazer um complemento com você, falar, é isso aí todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Por quê? Eu posso virar para a pessoa e falar, por quê, Matheus? A venda, eu vou falar da venda específica, a venda não é uma coisa natural para o advogado. Então, a primeira parte que eu tenho que começar é a quebra de paradigma. A primeira coisa que começa, e demora. Você acha que você vai quebrar o paradigma de um dia para o outro? Não. Então, primeiro é isso. A quebra de paradigma. Quebrei o paradigma, vamos alinhar o que você entrega? Só que aí também tem uma questão, né? Eu alinho o que você entrega e vamos ali pensar como que você vai continuar entregando a sua operação e você pensar também em negócio. E vou treinar essa pessoa. E vou falar... E aí eu não estou falando trazer gente externo, não. É você, líder, treinar, se envolver com as pessoas. É todo dia. Fazer reunião individual com aquela liderança. É fazer reunião em grupo toda semana. Setor de venda não é assim, Matheus. Você tem que fazer reunião todo dia. Você tem que fazer reunião semanal. Você tem que fazer reunião mensal. Por que na venda, na advocacia, vai ser diferente? E aí vai dar certo? Não vai. Sabe? Como que eu aprendi cultura de vendas, Matheus? Porque eu passei 4 meses fazendo um estágio em uma empresa que vendia linha telefônica para a empresa. Eu tinha acabado de sair de um escritório de advocacia, eu já tinha trabalhado para as grandes multinacionais, essas coisas todas. E aí eu tive um mentor que ele falou que eu me identificava com o produto, no caso era o serviço que eu prestava, como serviço, e por isso que eu não conseguia vender. Ele falou, vai vender um serviço que você não entende, que você não entende, você não gosta, você não acredita. Na hora que você vender isso, você vai vender qualquer coisa. E aí, né, eu podia ter pego ali uma Natura para vender, um Boticário, uma revista, né? Podia ter feito uma coisa no call center mesmo ali, no raiz. Fui, né? Aí eu mergulhei. E aí o que acontece? Passei 4 meses fazendo isso. E ali eu aprendi realmente a cultura de venda. Todo dia, 8 horas da manhã, tinha reunião com o líder da equipe. O líder da equipe, todo dia, tinha reunião com o dono da empresa. Tinha reunião todos os dias, no final da semana, tinha reunião todo mês, era aquela é outro nível. É claro que eu não consigo, aí eu acho realmente trazer aquele peso da venda, né, do jeito que às vezes do jeito que é nos mercados, para a advocacia, talvez fique muito pesado. Apesar que eu acho que quem está trabalhando com tráfico pago para pessoa física e está fazendo disso uma questão mais em massa, está até trazendo um pouco disso, né? Mas não tem como fugir muito. Você tem que ter uma disciplina, um volume. Então, assim, foi onde eu aprendi. Eu não sabia que tinha esse processo todo. Que existe, enfim, que existe um monte de... Por que a gente venda? Rituais.
A venda ela é processo e procedimento. Não é uma questão, uma conversa aleatória que você tem, porque você se comunica bem, você vai vender. Não é assim. Então, o que acontece? Como não é assim, eu tenho que ensinar. Entendeu? Tem que ensinar para as pessoas, eu tenho que treinar. Então, eu, enquanto pessoa, quando líder, treino, de vez em quando trago pessoas de fora também para fazer um treinamento geral, mas eu tenho que treinar, cobrar, enfim, cara, ó, no fim do dia também é liderar a gente, né? Cultura passa por liderança, né? Sim, sim. É porque no final você falou de quer falar todo dia, mas é mostrar também na prática, né? É como você age, o que você cobra, como você vai recompensar, que dentro da remuneração que você falou, né? A remuneração reflete a cultura. Você está remunerando as pessoas com base em quantos clientes ela traz, em quantos de clientes ela retém, que eu já vi escritório fazendo isso também, colocando em função de coordenador a retenção de clientes. É porque ele fica ligado diretamente no atendimento. Então ele ganha um bônus com base em quantos clientes ele reteu no mês, no semestre, acho que era, enfim. Isso vai refletir na cultura, porque ele vai entender, opa, retenção é um fator importante para eu trabalhar, porque vai bater no meu bolso aqui. Mas acho que faz total sentido. A gente está batendo o nosso tempo aqui, você deixa um recado final para o pessoal, principalmente quem está pensando em construir essa área, está começando, está com desafios. Qual que é assim, a maior dica de todas? Como começar? Tá bom. Depois a gente vai marcar outro para falar do processo e tecnologia, tá? Para a gente fechar a metodologia. Eu topo a gente fazer a parte 2. Eu topo com certeza. A gente faz a parte 2 porque aí vai ter um passo a passo para as pessoas seguirem. Ah, mas assim, sabe, Matheus, o que eu acredito é que realmente você tem que inspirar as pessoas, então que os sócios de escritórios, né, os líderes dos escritórios, de fato, eles entendam essa importância de desenvolver negócios de forma estruturada e que eu tenho certeza que tem muita gente dentro dos escritórios que querem ajudar os escritórios a prosperar, mas às vezes não sabem. E que eles possam de fato olhar para essas pessoas, né? E quem também né, tá ali como coordenador, que seja um intraempreendedor, como você mesmo disse, né? Agir como dono daquela área e fazer acontecer. Porque a gente tem que honrar as pessoas que abriram escritórios. Você é dono de uma empresa, eu estou aí de uma consultoria, não é fácil Não, você de é fato difícil. abrir. Né? Então, honrar essas pessoas que abriram, e já que eu estou ali dentro daquela estrutura, o que, que eu posso fazer ali para fazer aquele negócio prosperar, né? E que venda, gente, é um negócio muito lindo, sabe? Porque você pode transformar as vidas se você pensar que a venda é você ajudar as pessoas a alcançarem os objetivos dela, é sanar os problemas delas, né? Então, a venda, ela é só uma ferramenta, assim como o direito é só uma ferramenta para você transformar e impactar a vida das pessoas. Se eu começo a ver as coisas com mais significados e não de uma forma tão rasa, eu começo a realmente tocar o coração do meu cliente e servir o meu cliente, né? A venda no fim do dia é servir. Então, que nós todos possamos aí ser advogados, vendedores e servidores. Tá bom? Show de bola, show de bola. E eu acho que essa questão que você falou da mentalidade de venda estar ali para ajudar já é algo que quebra muito o advogado, porque o advogado ainda associa vendedor com uma pessoa chata, do mal, que está ali para empurrar algo goela abaixo do cliente. E a venda que funciona na advocacia dificilmente vai ser essa, né? É a advocacia que tá ali, é a venda que está ali para ajudar a encontrar uma solução para resolver um problema. Então, Isso mesmo. perfeito. Como que o pessoal pode te achar, quem quiser entrar em contato, conhecer mais o trabalho da Acelera, como que pode Tá. fazer? Então, aí tá aparecendo, né, o arroba da Acelera, tem o Acelera ADV no Instagram, o meu Instagram é Elis Cristina, o meu Cristina tem um H, né, que o pessoal tá vendo aí, Elis Cristina, underline, então Elis Cristina, underline no meu Instagram, e também no LinkedIn, eu publico ali uns artigos no LinkedIn, é interessante as pessoas estarem ali também, que é Elis Cristina. Então, me encontrem por essas redes sociais, fico à disposição, é um papo que eu gosto muito de falar de vendas, porque eu apanhei tanto que agora eu gosto muito de compartilhar o que eu aprendi ao longo do tempo. Então, fico É, à disposição, tá é o bom? tal do give back. Muito Isso legal. aí. Tá bom. Pessoal, obrigado por acompanhar mais o Estourando a Bolha. Elis, muito obrigado aqui pela aula. Vamos marcar a parte 2, com certeza, porque eu quero saber o restante também, e acho que o pessoal também. Quem quiser acompanhar a gente, já sabe, né, o nosso canal ali, @somoseno, em todas as redes, Spotify, YouTube. Sempre tem conteúdo novo toda semana. Beleza? Um abraço aí, pessoal. Até mais.